Olá, professor. Eu sou Paulo Madureira Júnior, PCNP de Química, da Diretoria de Ensino da região de Assis. Nesta videoaula, meu objetivo é apresentar a vocês o currículo oficial do Estado de São Paulo da disciplina de Química. O currículo de Química está contido neste documento, o currículo de Ciências da Natureza, juntamente com as disciplinas de Física e Biologia para o ensino médio e a disciplina de Ciências para o ensino fundamental. A química pode ser um instrumento da formação humana, que amplia os horizontes culturais e a autonomia, no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade. Dessa maneira, o ensino de Química não pode ser baseado na simples transferência e memorização de informações, na aprendizagem mecânica de leis e fórmulas que não fazem nenhum sentido à realidade do aluno. No ensino médio, o aluno deve compreender os conceitos químicos em estreita relação com seus processos tecnológicos, ambientais e sociais, desenvolvendo nele o seu senso crítico, sua capacidade de gerar respostas e sua capacidade de trabalhar em equipe. Para isso, professor, a aprendizagem deve estar relacionada com competências do fazer, compreender e ser em sociedade. A sequência de estudo antigamente vista no ensino médio dava ênfase logo no início a aspectos microscópicos como os modelos atômicos de Dalton, Rutherford e Bohr, distribuição eletrônica em níveis e subníveis, seguidos da tabela periódica e do estudo das ligações químicas. Tal proposta exige do aluno um alto nível de abstração, antes mesmo de conhecer fatos químicos, o que pode tornar a aprendizagem mecânica e pouco significativa. As explicações microscópicas são mais facilmente compreendidas quando alicerçadas na necessidade de explicar fenômenos. Assim, respeitando o nível cognitivo do estudante e procurando criar condições para seu desenvolvimento, propõe-se iniciar o estudo sistemático da química a partir dos aspectos macroscópicos das transformações químicas, caminhando para as possíveis explicações em termos da natureza da matéria e dos fenômenos estudados. Pensando-se numa aprendizagem significativa para o aluno, o currículo de Química foi estruturado sobre o tripé Transformações Químicas, Materiais e suas propriedades e Modelos explicativos. O estudo das transformações químicas na primeira série envolve os seguintes conteúdos: evidências macroscópicas das transformações químicas, reconhecimento das substâncias por suas propriedades características, relações quantitativas, modelo atômico de Dalton como primeira explicação de átomo, massa atômica e símbolos químicos, equações químicas e seu balanceamento, primeira leitura da tabela periódica como forma de organização dos elementos químicos, a qual leva em conta suas massas atômicas. Na segunda série, o professor encontrará conteúdos comuns a esse ano, como o estudo das soluções, da estequiometria, de aspectos da termoquímica e da eletroquímica, além de conteúdos de estrutura atômica relativos aos modelos de Rutherford e Bohr e de ligações químicas. Na terceira série, o professor encontrará os conteúdos de cinética química, de equilíbrio químico e de química orgânica, tratados de forma ampla, mas em nível menos aprofundado e detalhado do que geralmente os livros didáticos apresentam, mas suficiente para que o aluno construa uma visão abrangente da transformação química e entenda alguns processos químicos envolvidos na natureza e no sistema produtivo. Nesta proposta, o professor não vai encontrar tópicos específicos de nomenclatura ou classificações das reações químicas. As funções inorgânicas não são apresentadas em um único bloco, mas sim distribuídas pelos diferentes assuntos estudados. Considerando as ideias aqui apresentadas, os conteúdos devem ser abordados de maneira que permitam o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à comunicação e expressão, à compreensão e investigação e à contextualização e à ação, paralelamente ao desenvolvimento do pensamento formal. As estratégias de ensino e aprendizagem devem permitir que os alunos participem ativamente das aulas, por meio de atividades que o desafiem a pensar, a analisar situações a partir dos conhecimentos químicos, a propor explicações e soluções e a criticar decisões construtivamente. Devem, enfim, favorecer a formação de indivíduos que saibam interagir de forma consciente e ética com o mundo em que vivem, ou seja, com a natureza e a sociedade.
Os conteúdos a serem desenvolvidos devem ser pensados pelo professor como elementos estruturadores da ação pedagógica, ou seja, não basta que se explicitem os tópicos específicos de química a serem ensinados. É necessário apontar também as expectativas de aprendizagem para cada um deles, suas inter-relações e suas aplicações para a melhor compreensão de diferentes contextos. Para que uma aprendizagem significativa seja alcançada, é necessário o envolvimento ativo dos alunos nesse processo. Essa participação efetiva requer que o professor dê voz ao aluno, conhecendo o que ele pensa e como enfrenta as situações problema propostas, e num processo dialógico o auxilie na reelaboração de suas ideias. O tema da primeira série é transformação química na natureza e no sistema produtivo. Sendo a transformação química o cerne dos estudos da química, propõe-se que o aluno comece a estudar os conteúdos dessa disciplina a partir do reconhecimento e do entendimento de transformações químicas que ele vivencia, conhece ou que são importantes para a sociedade. O tema da segunda série é materiais e suas propriedades. O estudo das propriedades dos materiais é de grande importância na química. As propriedades exibidas pelas substâncias se constituíram ao longo do tempo em pontos de partida para que se procurasse entender a natureza da matéria. O conhecimento das relações entre as propriedades das substâncias e suas estruturas é muito importante na previsão de seus comportamentos e para a obtenção de materiais com certas propriedades específicas. O tema da terceira série é a atmosfera, hidrosfera e biosfera, como fontes de materiais para uso humano. O homem tem produzido materiais a partir dos recursos disponíveis na natureza desde tempos imemoriais, e nesse processo vem modificando o ambiente e seu modo de vida. Portanto, é importante que se conheçam os materiais extraídos da atmosfera, hidrosfera e biosfera e os processos para sua obtenção. A utilização dos cadernos do aluno e as orientações dos cadernos do professor, elaborados de acordo com a proposta curricular, são compatíveis com o uso de diferentes materiais didáticos, como livros, textos científicos, revistas e vídeos. O acesso a sites e as visitas a usinas de energia, estações de tratamento de água e de esgoto ou outras instalações de interesse científico-tecnológico podem constituir importantes estímulos e reforços à aprendizagem das disciplinas científicas, mas essas oportunidades, quando disponíveis, devem ser preferencialmente articuladas aos assuntos tratados na série e na sequência didática em curso. A organização dos conteúdos escolares está sinteticamente apontada em termos dos tópicos disciplinares e dos objetivos formativos. No currículo, ela é detalhada em termos de habilidades a serem desenvolvidas em associação com cada tema, por série e bimestre letivo, ou seja, em termos do que se espera que os estudantes sejam capazes de fazer após cada um desses períodos. Aqui podemos visualizar a primeira página do quadro de conteúdos e habilidades em Química. Como dito anteriormente, este quadro ele traz distribuídos por série e bimestre todos os conteúdos e habilidades que serão trabalhadas neste período. Podemos notar aqui a presença do eixo que norteia todos os conteúdos a serem trabalhados. Neste exemplo, primeira série, primeiro bimestre, temos o eixo Transformação Química na Natureza e no Sistema Produtivo. Então, professor, este material lhe auxiliou a compreender o currículo? E as situações de aprendizagem, como estão? Já pensou melhor nelas? Elas estão desenvolvendo as habilidades necessárias aos alunos? Pense um pouco nisso. Até a próxima videoaula. Um bom trabalho!